reforçar mais uma vez o agradecimento a todos os companheiros e companheiras que estão no plenário também, né, e do fórum, o nosso compromisso na luta, mas eu queria terminar dando um exemplo, uma historinha, vou contar uma historinha curta, 2 minutos. Uma senhora foi fazer um crediário, uma compra num crediário, enfim, queria fazer um parcelamento e pediram para ela qual era a profissão. E ela disse do lar. E aí não deram o crediário, porque afinal de contas, do lar não é profissão, enfim, né? Não é trabalho. Por isso que é feito por mulheres, porque os homens acham que não é trabalho, mas nunca fazem, né? Aí, passou uns dias, ela ficou pensando e tal, voltou e preencheu novamente o cadastro. E aí ela colocou que ela era especialista em educação infantil e juvenil, que ela era mestre em administração e gerenciamento doméstico, que ela era doutora em planejamento e contas internas e que ela era pós-doutora em psicologia familiar. E além de tudo isso, ela ainda, depois de fazer tudo isso, muitas de nós ainda temos um emprego formal. Eu estou dizendo isso porque esse debate do trabalho do lar invisível na sociedade, não respeitado e não remunerado, precisa sim ser discutido. Eu falei mais da violência, mas me ocupo muito em observar, nos meus quase 60 anos, a invisibilidade que se dá ao trabalho do dia a dia. E aquela velha máxima, mas eu ajudo a minha mulher. Não é para ajudar, é para fazer junto. Se a gente fizer junto, sobra mais tempo para fazer outras coisas. Inclusive para namorar, por que não? Porque a vida é assim. E aí ocupam as mulheres, além de ter esse trabalho invisível, nunca visto, não remunerado, não reconhecido. Ela me ajuda na colônia, ou ela me ajuda... Não, a gente não ajuda na colônia, a gente trabalha lado a lado. Não tem o ajuda, é lado a lado, dia a dia. Então a gente precisa mudar esse pensamento. E o meu companheiro, meu marido, há 37 anos, diz assim, que ele é um machista em desconstrução todos os dias. Porque a gente é acostumado naquela visão de inferiorizar as mulheres e nós precisamos, esse é meu apelo hoje, se eu pudesse, nós precisamos todo dia levantar de manhã, depois de que cada um faz suas orações, etc., o seu ritual normal, pensar, hoje eu vou ser melhor do que ontem para avançar no respeito e na igualdade com relação às mulheres. E vou fazer da minha vida isso todos os dias, nas pequenas e nas grandes coisas. Cada um a partir do seu lugar de fala e do seu lugar de decisão. É isso que a humanidade precisa. É disso que nós precisamos. Para que eu possa vir aqui no 8 de março, daqui a alguns anos, e discutir outros temas. E discutir outras questões. Mas de verdade, gente, que Caxias consiga, esse é o apelo que eu faço, fazer uma grande campanha, que a gente faça um trabalho unitário com todos para diminuir os índices de violência, porque não é mais possível. Se nós não nos alarmarmos com isso, então nós perdemos aquilo que é mais importante, o senso de humanidade. Porque não tem nada mais grave que a gente olha assim e vê do que matar as mulheres como forma de mantê-las prisioneiras deles próprios. Isso é inaceitável. É inaceitável. Então tem papel executivo, tem papel legislativo, tem o papel as forças de segurança, mas tem o papel a sociedade, nós todo dia. Se nós começarmos a nos rebelar com isso, nós vamos começar a ter outras atitudes. E eu acredito muito que essa casa possa ser o exemplo. Porque essa casa é presidida por mulher. Essa legislatura tem o maior número de mulheres que já teve na sua história. Então ela precisa avançar nisso. E os homens precisam estar ao lado. Então eu espero que eu venha aqui e nunca mais a gente ouça nenhuma piadinha com relação às mulheres. Eu sou muito brigona com relação a isso, tanto do plenário como daqui.
E eu sou muito chata. Às vezes, se não fosse cara feia, eu faço mesmo. Porque não é admissível. Então, a gente precisa aprender com isso. Eu não sou mais grossa nem mais gentil do que nenhum outro. Eu sou como eu sou. E não é porque eu sou mulher que eu sou mais grossa ou mais gentil. Mas eu quero ser respeitada e não ser tratada de forma desigual por ser mulher. Eu quero ser respeitada por aquilo que eu represento, por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu sou. E que a gente tenha, quando tiver oportunidade de dar um cargo de chefia, que a gente primeiro escolha uma mulher. Quando a gente tem a oportunidade de dar que a gente escolha uma mulher. Porque assim a gente vai estar construindo um mundo melhor. Porque o mundo só será melhor quando todas nós formos livres. Livres da opressão, livres do preconceito, livres da violência e tivermos a garantia de termos os mesmos direitos que os homens. E juntos construir uma sociedade mais humana. E Caxias podia ser exemplo disso. E não ser exemplo como uma das cidades mais violentas. Então, nesse 8 de março, sejamos todas juntas, porque só seremos efetivamente livres quando todas nós formos, de fato, respeitadas pelo que somos. Obrigada.